Bom dia, estamos aqui hoje para começar o nosso Café com Fé, nesse dia abençoado, um programa especial preparado para você, que vai ao ar todos os dias, de segunda a segunda, às 7h30 da manhã, no canal 26 da NET e no canal 526. Até às 8 da manhã, temos uma programação bem resolvida, abençoada, inteligente, para abençoar a tua vida. E não podemos deixar de começar com a poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o texto que eu quero meditar com você está em Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia. Se voltou é porque já tinha estado na Galileia, no poder do Espírito. Por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. E leu o que estava escrito no profeta Isaías. Encontrou lugar e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E disse assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que coisa interessante. Jesus é chamado de Galileu porque ele passou pela Galileia e morou na Galileia. Jesus é chamado de Nazareno porque também morou em Nazaré. Mas agora de volta às suas origens, onde ele era conhecido, e o próprio já disse que não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Não tinha lugar melhor do que Nazaré, região da Galileia, para que esse texto fosse lido e explicado. Esse texto é uma profecia de Isaías, quando ele disse assim que o Espírito de Deus estaria sobre o Cristo, sobre o ungido, para que ele pudesse apregoar o evangelho aos pobres, curar enfermos, libertar oprimidos e trazer esperança. Jesus lê exatamente o texto que lhe diz respeito. Jesus lê exatamente o texto onde ele é o Cristo. Mas como se apresentar como Cristo, como Messias, para um povo de dura serviço que esperava o libertador, sim, mas relutava em aceitar que aquele menino da manjedoura, o Nazareno, o Galileu, que morou naquela região, fosse o Messias. Difícil, até para nós se estivéssemos lá. Você vê um menino crescendo, você vê ele na escola, jogando bola com seus amigos, você vê ele criado ali naquela redondeza, de repente ele vai para a sinagoga, a sinagoga é um templo, é uma igreja, ele abre as escrituras, onde está escrito, e ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra. Lógico, causou um espanto, lógico, causou uma confusão ali, mas os sinais, mas os milagres, mas o que acontecia à volta de Jesus, o que acontecia com ele, testificava a verdade desse texto. O que acontecia testificava que Jesus falava realmente a verdade. O Espírito de Deus estava sobre ele. Só que isso acontece: Jesus morreu, ressuscitou, foi aceito aos céus, assenta-se à direita de Deus Pai e diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar para você o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai guiar você em toda a verdade. Então hoje, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, pode estar sobre você. Basta confessar o nome do Senhor Jesus e esse Espírito está sobre as nossas vidas para abençoar, para realizar sinais e prodígios. Se você está precisando ter esperança,
visite uma das igrejas do Evangelho Quadrangular. Eu convido você ali à igreja sede, Rua Floriano Peixoto, 1707, no Bairro Alto. Ali, o Espírito de Deus está sobre nós, para pregoarmos o Evangelho, para curarmos os enfermos, para libertar os oprimidos e trazer esperança. Você fique conosco nessa programação e você vai ouvir muito sobre isso, porque quando o Espírito de Deus se manifesta, há liberdade. Você pode pensar, o Espírito de Deus em Piracicaba? O Espírito de Deus na Floriano Peixoto? Sim, ali tem a presença de Deus para abençoar a sua vida. Não seja um incrédulo como foram alguns nazarenos e galileus, mas seja alguém que confie e receba o seu milagre, porque o nome de Jesus está sendo apregoado e no seu nome há poder e no seu nome coisas acontecem. Fique conosco, não deixe de assistir essa programação, porque ela vai abençoar a sua vida e a sua casa. Olá, sou Adriano Clemente e nós vamos falar aqui uma dica de viagem para você. Vamos falar da capital do nosso estado, a cidade de São Paulo. São Paulo, a maior cidade da América do Sul e a 7ª maior cidade do mundo, com 11,2 milhões de habitantes. Segue a dica. Se você tem criança e gosta de muita diversão, não deixe de ir no Aquário de São Paulo e no Zoológico Municipal, que é o 4º maior do mundo e o maior da América Latina. Não deixe de ir também, você que gosta de pechinchas, na rua 25 de Março e no Brás fazer umas compras de roupas. Não deixe de visitar a Praça da Sé, onde tem a igreja marco da cidade de São Paulo e o ponto zero da capital. Mas a dica do Clementão é, não deixe de visitar o Mercado Municipal de São Paulo para comer o lanche de mortadela e o pastel de bacalhau. Vem no Clementão que você não erra! Estamos de volta no Café com Fé, recebendo hoje pastor Miguel Medinilla, nosso amigo, uma das pessoas conhecidas na cidade de Piracicaba em todos os meios e pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no distrito de Artemis. E pastor Miguel é um dos pastores respeitados não só na Igreja do Evangelho Quadrangular, mas também no meio pastoral da cidade de Piracicaba. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor Antônio. É um prazer estar aqui junto com vocês na Igreja do Evangelho Quadrangular, que me acolheu. E estou até hoje alegre, eu e minha família servindo ao Senhor. É um prazer estar aqui e que a paz esteja aqui, a paz também esteja com todos os ouvintes, Amém. Bom dia. Bom dia. Pastor Miguel, o senhor falou a igreja que o acolheu, Faz quanto tempo que o senhor participa da Igreja do Evangelho Quadrangular? Em 1986. Olha, 32 anos agora. 32 anos agora. 32 anos. E qual foi assim? Tem muitas pessoas, pastor, que estão nos vendo agora na televisão e elas vêm por amor. Outros, eles acabam chegando por dor. Outros acabam vindo por curiosidade e acabam ficando. E eu vou fazer um convite para você que está nos vendo agora. Sejam curiosos, venha ver a Igreja do Evangelho Quadrangular, Amém. Que você vai ser muito abençoado. É verdade. E o que motivou a sua vida para conversão, para essa atitude de fé? Olha, Antônio, eu jamais pensei em ser crente e jamais pensei em ser pastor, então, Mas a vida ela tem muitos altos e baixos e tem os contratempos, como também tem a participação na vida de certas pessoas, nem todas, a tragédia. E na minha vida aconteceu uma tragédia. Eu costumo dizer que eu não vim à igreja. Deus me tirou do mundo para vir à igreja. Porque o senhor, Medinilla é um nome conhecido em Piracicaba. Sim. E o senhor foi um empresário bem sucedido. Muito bem. E quando o senhor chegou à igreja, o senhor era esse empresário bem sucedido? Eu era bem sucedido. Financeiramente não tinha problema algum. E com possibilidade de dar o salto grande da vida, Porque, pastor, às vezes as pessoas pensam que nós, evangélicos, as pessoas se tornam evangélicos porque elas estão, tenta me entender, telespectador, quebradas. Justamente. E não era o seu caso. O seu caso era um caso de um empresário bem sucedido e com fôlego.
crescendo, né? Talvez até quem está nos ouvindo agora, talvez me conheça, e conheça a empresa também, que até hoje ela permanece, e permanece muito bem, com o meu cunhado, o proprietário da empresa. A empresa se chama Mirafé, que seria Miguel, Rafael e Ferro, né? Ferragem. E o Rafael muito bem, um bom empresário, muito bem sucedido, um rapaz capacitado, né? E graças a Deus a empresa existe hoje. Então, quando eu fui retirado dessa empresa para servir Deus, para estar com Deus, para presenciar Deus, e eu era muito bem sucedido. Tanto é que aqui em Piracicaba, se conversar com os empresários da década de 80, os que começaram na década de 80, eles vão dizer, aquele rapaz ficou louco. Entendi. Então, a fé, ela fazia falta na vida do senhor. A presença de Deus, ela era uma necessidade na vida do senhor e houve uma motivação e isso acabou gerando essa fé. Justamente. A nossa vida, a nossa capacitação é interna. Todo mundo tem fé. Todo mundo, quando Deus criou as pessoas, hoje eu posso falar assim, aprendi muita coisa nesses 31 anos com Deus, mas todas as pessoas têm fé e possuem fé. Mas o que acontece com a fé? A fé ela tem que ser derivada para Deus e não somente para as coisas materiais. Tanto é que em Mateus diz, no capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu agia contrário, eu buscava as demais coisas e Deus ficava em segundo plano, ou terceiro, ou talvez nem pensasse, entendeu? Até que aconteceu a tragédia. Quando aconteceu a tragédia, eu vi que o dinheiro não era aquilo que eu pensava, né? Eu pensava que quando acontecesse algum problema na minha casa, né, com minhas filhas, com minha família ou comigo mesmo, o dinheiro resolveria. E a gente tem aprendido no mundo e visto no mundo que o dinheiro não é tudo. Ele é parte da vida, ele é necessário para a vida, mas não é tudo. Então, quando eu percebi isso, que não era tudo, eu queria saber, eu fiz uma pergunta e queria saber a resposta. O porquê, então? Por que essa tragédia aconteceu comigo? Por que não aconteceu com os outros, né? Por que aconteceu comigo? De repente a minha filha veio falecer com 7 anos e eu com dinheiro, com grandes possibilidades sociais aí para poder cuidar muito bem, fazer alguma coisa, e de repente, como desligar de uma tomada, nada pôde ser usado, nada pôde ser feito. O dinheiro não pôde resolver. O chão saiu de baixo. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com o pastor Miguel Medinilla. Ele vai contar um pouco dessa história e contar um pouco da nova história que ele está vivendo hoje em Cristo Jesus e como pastor no distrito de Artemis. Fique conosco, temos algumas dicas para você e não perca essa entrevista, porque ela é poderosa, você pode se ver nela, porque, como ele próprio disse agora há pouco, o dinheiro não consegue todas as coisas, mas o Deus que nós acreditamos pode todas as coisas. Fique conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. A Siqueira Organização Contábil constitui-se visando oferecer serviços contábeis, assessoria e a melhor orientação aos nossos clientes, gerando assim resultados positivos para os seus negócios. Há 27 anos no mercado, atuando com agilidade na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e financeiros. Siqueira Organização Contábil, Rua Boa Morte, 1657, Centro de Piracicaba. Estamos de volta, Café com Fé, recebendo hoje o pastor Miguel Medinilla, que no primeiro bloco disse coisas interessantes aqui. Caso você chegou agora e perdeu o primeiro bloco, amanhã nós estamos reprisando o Café com Fé. Ele vai ao ar todos os dias, às 7h30 da manhã, às 8 da manhã, no canal 26 da NET e canal 526. E também você pode nos seguir no YouTube e também no Facebook, onde você terá a entrevista completa do pastor Miguel Medinilla. Pastor Miguel, de volta agora aqui na nossa conversa, o senhor disse que houve uma motivação que levou o senhor à fé. E essa motivação fez com que não só o senhor se convertesse, mas também a sua família. É isso? Isso. Então, o que aconteceu foi isso. Quando essa pergunta não conseguia arrumar uma resposta, né, o porquê daquela tragédia, daquele acontecimento. Houve um acidente, né? Houve um acidente. Então eu vim para a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde é a sede hoje. E quando eu vim, eu ouvi a palavra, eu tive um encontro com Jesus.
Só que quando eu tive um encontro com Jesus, foi algo que eu recebi toda a resposta àquela pergunta. E aquilo ali me satisfez, aquilo ali me trouxe uma alegria, aquilo ali me preencheu. E me preencheu de tal forma que mudou a minha vida. O senhor deixou todo o ramo empresarial? Deixei tudo para ser pastor. Para ser pastor. Quer dizer, muitas pessoas podem ter uma ideia, às vezes, de pastor, que as pessoas entram no ministério, ou elas são pastores, porque é um meio fácil de ganhar dinheiro. E o senhor é o inverso, da contramão disto, porque o senhor tinha dinheiro e foi ser pastor em Arteiros. Justamente, é isso que aconteceu, que diziam que eu era louco, entendeu? Minha família, inclusive, né, se opondo o fato de eu ter abandonado a empresa, deixado o meio do comércio que eu vivia, entendeu? Para poder agora ficar só na igreja, né? Mas eles não entendiam, hoje eles compreendem, né? Mas eu acredito, pastor, que nós acreditamos que tudo faz parte de um propósito. Né? Com certeza. Hoje nós vemos em Artemis, ali na Avenida Fioravante Cedese, 1454. É ali na rua principal. É a rua principal. Um templo construído, Isso. uma igreja sólida, abençoada. E também se não fosse uma pessoa de visão igual o senhor, uma pessoa que tivesse o recurso para poder ajudar a obra de Deus, talvez nós não teríamos um templo hoje no bairro de Arteiros. Eu quando fui levado para lá não tinha templo, não tinha nada, né? Inclusive começou a obra lá com a minha presença no ano de 1992 e eu estou até hoje lá. Aí de um salãozinho alugado passamos para um salão próprio, né? Então o senhor está desde a compra do terreno? Compra não, ali foi tudo milagre, Antônio. Ganhei o terreno, ganhei tijolos, ganhei telha, ganhei o que o senhor imaginar ali. Foi tudo doado através de oração e o poder de Deus. Graças a Deus. E você que está nos vendo agora, o pastor Miguel é um homem de oração, um homem que tem uma intimidade com Deus diferenciada, ou melhor, uma intimidade com Deus que todo ser humano deveria ter, mas é um homem que busca a Deus. E é um homem também acostumado a ver milagres. E milagres a gente não explica e nós acreditamos. Tanto é que o tema da Igreja Quadrangular hoje aqui em Piracicaba, sede regional, faço parte do milagre, porque além de eu acreditar no milagre, eu participo dele. E Artemis é um bairro marcado por vários milagres extraordinários. Temos um lá que aconteceu, que o paralítico chegou na igreja e nós oramos lá e o paralítico levantou da cadeira de roda, correu e não tinha mais nada. Ele tinha sido acometido por um AVC e paralisou o corpo dele, não falava, não andava. E ele veio para a igreja, ele recebeu as orações e completamente liberto, corria, falava, andava, e quem estava lá comprova isso. Graças a Deus. E o tema da Igreja Quadrangular é Jesus Cristo cura. E tem mais algum milagre de cura assim? Tem uma senhora, inclusive ela é diaconisa lá. Quando eu fui para lá, essa mulher vivia mais na UTI do que na casa dela. Ela chama Zenaide Brume. E quando essa mulher veio para a igreja, ela já era da Igreja Evangélica Quadrangular, passou a participar lá. Mas ela tinha um problema de coração que inchava, tinha um problema de pulmão que era como de uma criança de 13 anos, não satisfazia ela na idade que ela estava. E, no entanto, Deus deu um coração para ela, Deus deu pulmão para ela novo, e curou a diabetes dela. Recentemente curou um problema de coluna dessa mulher. Eu até brinco com ela, e talvez o marido dela ouça essa programação. Eu digo, a tua esposa é metade sua e metade minha, porque ela está vivendo por causa de milagre. Olha só. Milagre. Então é um homem acostumado com milagres. E se você mora ali no distrito de Artemis, ou mora na Redondeza, e precisa de uma direção de Deus, eu te faço um convite, visite a Igreja Quadrangular, onde o pastor Miguel está lá todas as quarta-feiras, 19h30, culto de cura e libertação, e no domingo o culto da família, também com curas e milagres. Graças a Deus. Nós vamos encerrar esse bloco, daqui a pouquinho a gente vai voltar para as considerações finais com o pastor Miguel Medinila, e ele vai falar do trabalho que eles estão fazendo com jovens. E fique atento, e daqui a pouco
esteja conosco para ouvir o pastor Miguel as suas considerações finais, e não esquecendo que você vai ficar com algumas dicas importantes para a sua vida. Café com Fé, um programa para abençoar o seu dia. E essa dica vai para as mamães. É muito comum, nós temos receio da criança não estar comendo corretamente no dia a dia. E aí, o que normalmente nós fazemos? Após o almoço, quando a criança não come de tudo, nós oferecemos ou leite, ou um sorvete à base de leite, ou então mesmo um iogurte, ou um Danone. Quando você faz isso, você faz com que a criança, o corpo dela vai competir o cálcio com o ferro. Então, mesmo que a criança não coma toda a refeição que você serviu, nunca ofereça alimento à base de leite após a refeição. Ofereça para ela um suco de laranja, um suco de acerola, que vai melhorar o ferro da dieta e vai evitar que ela não absorva. Às vezes a criança fica anêmica não porque ela não come carne, não come feijão, porque ela sempre come fontes de leite após a refeição. Evitando isso, você faz com que a criança tenha uma força melhor nos ossos, uma força melhor no cabelo, unhas, e evite anemia, tá ok? Obrigada! Estamos de volta ao Café com Fé para esse último bloco de entrevista com o pastor Miguel Medinila, pastor quadrangular no distrito de Artemis, por enquanto o distrito de Artemis, e ele vai fazer as suas considerações finais. Mas antes, pastor, comente um pouco do trabalho que vocês têm feito com os jovens, com os adolescentes, aos sábados. Os adolescentes, os jovens, nós estamos distante de Piracicaba e um povo bastante com dificuldade. Então os jovens, eles têm muito mais dificuldade. Mas graças a Deus ali na quadrangular eles encontraram amor, encontraram carinho, encontraram valor. E automaticamente a minha filha, que trabalha com o grupo de jovens, junto com o seu esposo, o Danilo, né? Estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? E sábado agora nós tínhamos lá na igreja 120 jovens. Toda a família envolvida. Toda a família envolvida. E não só envolvido com os jovens na igreja, como os jovens também vão para a minha casa, né? Onde eu moro. E lá eles dormem, lá eles usam piscina, eles se divertem. Então virou uma família. Tem jovens, Antônio, lá que eu vi, a mãe ficou grávida, orei por causa da gravidez, nasceu a criança, apresentei e hoje eu estou casando. Então é um ciclo, é uma coisa maravilhosa isso. Que bonito. E são 120 jovens. Não é pouco. Não é pouco. Às vezes, talvez uma família aí, você tem 3 na sua casa, sabe o trabalho que dá, imagina 120. Mas graças a Deus, pastor, graças a Deus. Deixa as suas considerações finais. Eu agradeço, Antônio, e quero convidar, né, todos os ouvintes, aqueles que estão com dificuldade, doença, enfermidades. Jesus é aquele que cura, né? A própria palavra de Deus diz, ele levou sobre o corpo dele as dores, as enfermidades, né? E por suas pisaduras nós fomos sarados. Cumpriu-se a palavra de Isaías, né? Capítulo 53, versículo 4 e 5. Então, o convite fica aqui. Nós cremos em cura, nós cremos em trabalho para as pessoas, nós cremos em manifestações de milagres, sobrenatural, nós cremos nisso. E eu tenho a certeza que quem for lá desejando cura, sairá curado. Quem desejar ser abençoado, sairá abençoado, porque vai encontrar um povo motivado com milagres. Parabéns. Olha só que palavra positiva. Então visite a Igreja do Evangelho Quadrangular sede, a Igreja de Artemis, receba o seu milagre. Fique conosco, tem muito mais dessa programação de hoje, Café com Fé, na NET. Sede News, informativo semanal da IEQN Sede Piracicaba. Programa Café com Fé, todos os dias nos canais 26 e 526 da NET. Acompanhe agora nossa agenda semanal. Segunda, retire seu informativo mensal e fique atento aos horários de nossa programação esportiva. Terça, Manhã da Bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas na Casa de Oração. Programa Faça o Parque do Milagre em www.radiofale.com.br às 20 horas. Quarta, Culto do Milagre às 6h30 e às 19h30. Quinta, Tarde da Bênção às 14h30. Sexta, Ministério Moriá,
Auxílio a pessoas com necessidades especiais às 9 horas. Reunião do Clamor com Escola de Oração às 19h30. Sábado, Projeto Timóteo. Futebol para as crianças na área de lazer do Piracicamirim às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Educadora M às 9 horas. Domingo, Santa Ceia do Senhor às 8 horas, às 10h30 e 19 horas. Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. Procure por IEQ Sede Piracicaba. A Siqueira Organização Contábil constitui-se visando oferecer serviços contábeis, assessoria e a melhor orientação aos nossos clientes, gerando assim resultados positivos para os seus negócios. Há 27 anos no mercado, atuando com agilidade na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e financeiros. Siqueira Organização Contábil, Rua Boa Morte, 1657, Centro de Piracicaba. Chegando ao fim da nossa programação, uma programação que falou muito sobre milagres, eu queria abençoar a tua casa. E nesse momento, nessa oração da fé, vamos clamar por milagres. Então, se você pode fechar os seus olhos, faça isso e receba. Pai querido, em o nome de Jesus, estenda as tuas mãos para abençoar cada telespectador que está hoje precisando de um toque da sua grandeza. Cura, Senhor, liberta, traz alegria, traga paz, traga contentamento, traga um espírito voluntarioso nessa pessoa. Se alguém está acamado, está entristecido, está, Senhor, sentindo hoje uma carência grande na sua caminhada, eu abençoo em nome de Jesus e essa pessoa possa se levantar e ter uma atitude de vitória. Fique com essa bênção sobre a sua casa em o nome de Jesus. Obrigado, até o próximo Café com Fé.